Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o Antônio Paulo e você está no canal Bíblia Aberta. Se inscreve no nosso canal, você que é novo por aqui. Compartilhe com os amigos e ative o sino das notificações. Meus queridos, eu quero trazer para você pelo menos 6 atributos exclusivos de Deus. É bem verdade que Deus, queridos, ele tem vários atributos exclusivamente voltado para ele, mas eu quero trazer 6 para você. Antes de qualquer coisa, eu quero ler com você o Salmo de número 139 e o verso de número 7 e o verso de número 8, que diz: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Meus amados, o primeiro atributo exclusivo de Deus, ele é onipresente. Mas o que é isso? Deus, ele está presente em todos os lugares a um só tempo. Se nós olharmos para o Salmo de Davi, 139, o verso 7 e o verso 8, na qual foi lido, nós vamos perceber que ele está nos dizendo que o Senhor, aonde ele fosse, Deus estaria. E não tinha como fugir de diante da face do Senhor. Queira o homem tentar fugir ou fazer alguma coisa achando que está se escondendo ou que está fazendo escondido de Deus. Mas Deus, pela sua onipresença, ele pode ver e está em todos os lugares ao mesmo tempo. O segundo atributo de Deus, querido, Deus, ele é onisciente. Onisciência de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas, coisas passadas, presentes e futuras. O inimigo, querido, das nossas almas, ele pode saber do nosso passado. Ele pode saber do que está acontecendo agora na minha e na tua vida. Mas coisas futuras, somente Deus, ele sabe do nosso futuro. Porque somente ele sabe de todas as coisas. É Deus que conhece todas as coisas. Deus amado, ele é plenamente soberano para tomar as suas decisões e alterar os seus propósitos no campo, no tempo e na história, segundo a sua própria vontade e sabedoria divina. Ou seja, Deus, ele não é limitado à sua própria presciência. Deus é Deus. Deus, ele é onisciente. Ele tem o poder sobre as suas mãos. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele sabe de todas as coisas. O terceiro atributo de Deus, queridos, Deus, ele é onipotente. Ou seja, Deus, ele é todo poderoso. Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. Não há quem possa mais do que Deus. Não há uma criatura que tem mais poder do que Deus. Vemos em Lucas capítulo de número 1, o versículo de número 37, está escrito assim: Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível a Deus, porque ele tem todo o poder. A Bíblia também nos diz em Isaías capítulo 43, o verso de número 3, diz que quando Deus ele quer operar, ninguém pode o fazer escapar
das mãos deles, porque ele é Deus. Ninguém, porque todo o poder está com o Senhor, o nosso Deus. E o seu poder, queridos, ele não é limitado. O seu poder, ele é imensurável. Esse é o nosso Senhor, o nosso Deus. O quarto atributo de Deus, querido, ele é transcendente. Mas o que quer dizer isso? Deus, ele é diferente e independente da sua criação. Ele não depende de mim e de você. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, o nosso Deus. Ele, para fazer o que Ele quer, Ele pode fazer o que Ele quer. Ele não depende da minha nem da sua opinião. Ele é independente da sua criação. Ele subsiste de modo absolutamente perfeito, puro e muito além daquilo que ele criou. Deus, querido, ele também é incriável e existe a parte da criação. Isso não significa também que Deus ele não possa estar entre o seu povo, mas Deus, ele está, queridos, entre o seu povo. Ele está no meio do seu povo, no meio da sua igreja, porque ele é Deus. Isaías, capítulo de número 55, o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O quinto atributo de Deus, ele é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Nunca houve nem haverá um tempo, nem um passado, nem no futuro em que Deus não existisse ou não existirá. Deus, ele é Deus. Ele não está limitado pelo tempo humano. E é importante melhor descrever Deus como está escrito: eu sou. Deus, ele é eterno. Salmo de número 90, o verso de número 1 e o verso de número 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, aqui mostra que Deus, ele é eterno. E por último, Deus, ele é imutável. Deus, ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições, nos seus propósitos para a raça humana. Deus, querido, ele não muda. Somos nós, seres humanos, que mudamos muitas das vezes em relação a Deus. Deus, ele nunca mudou e nunca mudará. Ele é inalterável, ele é imutável, ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Em vários casos na Bíblia, nós vamos ver querido, que Deus, ele pode mudar uma decisão, mas como resultado de uma oração perseverante do justo, mediante o seu arrependimento. Mas Deus, ele jamais vai mudar os seus atributos. Em Hebreus, capítulo de número 1, o versículo é o de número 11 e o versículo de número 2. E eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como a veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não
acabarão. Que Deus em Cristo vos abençoe.